Olá! Nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre mais um assunto escatológico. Eu falei no vídeo passado sobre o grande sinal da vinda de Jesus e eu vou colocar o link aqui embaixo. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre a grande tribulação. A grande pergunta é: a igreja passará pela grande tribulação? Nesse vídeo eu gostaria de pensar com vocês o que a Bíblia diz sobre isso. Depois, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o anticristo. Quais as características que a Bíblia dá para o anticristo? O anticristo será um sistema ou será que o anticristo será uma pessoa? E qual o fator que a Bíblia diz que nós conheceremos que essa pessoa será o anticristo? Então, eu gostaria de hoje pensar com vocês sobre isso. Quando se trata de escatologia, minha gente, nós sabemos que estamos pisando em um terreno um pouco complexo, porque existem várias interpretações, existem várias vertentes, tanto acerca da tribulação, da grande tribulação, como acerca do milênio. Portanto, nós vamos com muito cuidado, respeitando sempre os colegas e mestres que pensam diferente. Mas nesse vídeo nós vamos mostrar por que eu vou defender que a igreja passará pela grande tribulação, certo? Mas antes eu gostaria de pedir a vocês que não deixem de curtir o vídeo ou fazer um comentário, ou se você não é inscrito, que você se inscreva para receber alguns estudos exegéticos do nosso canal, ok? Muito bem. Precisamos entender que Deus jamais livrou o seu povo da tribulação, de períodos difíceis. Nós vemos isso quando Deus levou o seu povo exatamente com um propósito para o Egito. E Deus mesmo tinha profetizado, Deus tinha falado que o seu povo iria passar por dificuldades no Egito. Ele os tirou do Egito, mas também os levou à Babilônia. E os profetas, como Jeremias, profeta Abacuque e muitos outros profetizaram para que eles pudessem entender que era Deus que estava levando o povo de Israel para a Babilônia. Daniel entendeu muito bem isso, porque segundo o livro de Daniel, ele entendeu pelas escrituras que seria 70 anos, e aí então ele começou a orar pela volta do povo para a terra de Israel. Portanto, Deus nunca prometeu que o seu povo ficaria livre de angústias e tribulações. No Novo Testamento, nós vemos vários textos nos falando sobre isso. Primeiramente, nós vemos João 16:33, eu quero ler com vocês aqui, que Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Notem que a palavra aflições aqui é a palavra grega trípsis. Essa palavra ela é usada para a tribulação e inclusive para a grande tribulação. É verdade que Jesus está falando no sentido geral. No mundo tereis aflições, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que ele escreveu essas coisas para que a paz do seu povo não esteja nas circunstâncias, não esteja nessa paz circunstancial, nessa paz terrena, mas a verdadeira paz é aquela paz com Deus,
aquela paz que Deus nos justifica em Cristo. Depois nós temos Atos, capítulo 14, verso 22, que diz assim, 14, verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, os apóstolos consolavam os irmãos, dizendo que eles deveriam entender que é através de muitas tribulações que eles iam entrar no reino de Deus. E no primeiro século, nós sabemos que os cristãos foram muito perseguidos pelos imperadores, inclusive eram um tipo do anticristo, conforme João. Segundo Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no verso 4, ele fala, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então vejam aqui que Paulo deixa claro que as tribulações, as perseguições e tribulações que suportamos é para nós sermos considerados dignos do reino de Deus. Então, primeiramente eu quero mostrar que Deus nunca quis preservar o seu povo das tribulações e das dificuldades. Depois, nós sabemos que quando o povo de Deus passa a tribulação, é o período que a igreja é mais purificada. É o período onde os impostores, aqueles que realmente não se converteram, eles vão apostatar, vão abandonar, né? Então Deus faz exatamente para isso. Agora nós vamos ver base e textos que demonstram que a igreja passará pela grande tribulação. O primeiro texto que nós vamos ver é do Velho Testamento, que está em Daniel, capítulo 7, o verso 20 e o verso 21, que diz assim: e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Vejam, nós vamos explicar esse texto. Primeiramente, Daniel está diante de uma visão que ele tem de 4 animais. O quarto animal era um animal terrível, com unhas de ferro e que devorava, né, e esmagava tudo que estava à sua frente. E Daniel percebeu que ele tinha 10 chifres, né? Ele tinha 10 chifres e havia um chifre pequeno que ele identificou como aquele que fazia guerra contra os santos, verso 21, e prevalecia. Precisamos entender por que chifre na Bíblia significa poder, significa poderio. Porque a palavra hebraica querem, é a mesma palavra para poder. Os judeus, eles tinham a palavra chifre, ou querem em hebraico, para substituir por poder, né? Nós vimos várias passagens no Velho Testamento onde a palavra querem significa poder, né? Significa poder. Então vejam bem, quando Daniel diz que vê 10 chifres, ele está mostrando que esse animal,
Esse animal terrível, ele tem 10, ele explica, são 10 poderios, né, 10 autoridades, e um poder, havia um poder que ele diz que é o pequeno, né, que ele fazia guerra contra os santos e prevalecia. Então, nota-se aqui que desde já Daniel demonstra que esse animal que tem um chifre pequeno e que demonstra que é o anticristo, né? Ele fará guerra contra os santos e diz o texto de Daniel, e prevalecerá. Né? É claro que esses santos é a igreja, são os santos tanto do Velho como do Novo Testamento. Detalhe, Daniel recebeu a mensagem do anjo Miguel, dizendo que essa visão seria para tempos muito distantes. Então, se refere à grande tribulação. Né? Depois nós temos Daniel 12, verso 1. Daniel 12, verso 1 aqui. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Vejam, nesse tempo, né, e haverá tempo de angústia. Notem que aqui está relacionado à ressurreição, né, um fator anterior à ressurreição de todos, como Daniel falou no verso 2 do capítulo 12. Mas antes, o povo haveria tempo de muita angústia, né? De muita angústia. Vamos agora ver Mateus 24. Mateus 24 fala do sermão profético de Jesus. Quando Jesus fala do sinal, do grande sinal da sua vinda, e também Jesus vai falar duas profecias ao mesmo tempo. E Jesus vai falar isso exatamente porque as 70 semanas de Daniel é uma profecia, né, para dois eventos. Né? Então, Jesus, ele toma essa profecia de Daniel e ele interpreta, porque ele mesmo diz, aqui, veja o que diz o profeta Daniel, aquele que lê, entenda. É como se Jesus dissesse assim, olha, prestem atenção o que eu vou falar, né, do que eu vou interpretar agora, do que vocês leram. Então, Jesus vai falar aqui de dois eventos. O primeiro evento é exatamente a destruição de Jerusalém, nos anos 70, que os discípulos perguntaram dois eventos, quando acontecerão essas coisas, ou seja, Jesus já tinha falado sobre a destruição do templo, e qual será o sinal da tua vinda, no singular. Jesus, então, ele explica. Então, vejam no verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Vejam, aqui no verso 29, Jesus demonstra que o que ele está falando diz respeito não somente à destruição de Jerusalém, mas
a grande tribulação, porque ele diz logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então Jesus, ele interpreta a 70ª semana de Daniel, as 70 semanas de Daniel, que também traz duas profecias inseridas, e ele então demonstra sobre a destruição de Jerusalém nos anos 70, que seria uma angústia tremenda aos judeus, como também uma angústia, uma tribulação aos seus escolhidos, porque ele fala sobre os eleitos. Ele diz aqui, né, no verso 22, mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, tais dias serão abreviados. Agora, alguns intérpretes dispensacionalistas, irmãos dispensacionalistas, afirmam que esses eleitos são os judeus. Esses eleitos não são a igreja. Mas vamos ver no contexto tanto imediato como no contexto bíblico que a palavra eklektos, que é um adjetivo passivo, né? O adjetivo eklektos, que quer dizer eleitos, chamados, escolhidos, ele se refere à igreja. É claro que Jesus está falando à igreja, os apóstolos escreveram para a igreja. Então, vamos ver, Mateus 24, 31, vejam o que diz Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos, os seus escolhidos, eclectoi, dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então vejam, aqui ele está falando da sua vinda, e ele enviará dos seus anjos com grande clangor, trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. É claro que aqui Jesus está falando dos eleitos da igreja, incluindo todas as nações, inclusive judeus. Depois, nós vemos que os apóstolos usaram também eleitos para a igreja em toda a Bíblia. Podemos ver isso em Lucas 18, 7, que diz o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então vejam bem, eklektoi, aqui também a palavra grega eklekto, e escolhidos aqui é a igreja. Jesus está contando uma parábola, né, sobre o dever de orar, sobre a insistência de orar, e Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus eklektoi, aos seus escolhidos, e se refere à igreja. Se alguém diz que ali eram os judeus, que não tem razão para dizer, porque Jesus está falando para a igreja, a sua vinda se refere à igreja. Os judeus não aceitam isso, é a igreja. Alguém diz: não, mas é os judeus que vão aceitar. Quer dizer que passou todo esse tempo essa mensagem que não era para a igreja, e a mensagem da igreja é só o capítulo 25, ou uma parte do capítulo 24, essa parte não. Então, gente, não tem nexo essa interpretação. Mas vamos mais, Romanos 8,33, é um texto muito conhecido, Romanos 8,33, o apóstolo Paulo diz, né, aqui, Romanos 8,33, quem tentará acusação contra o eklektoi, os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Então, Paulo chama a igreja, os escolhidos, de eleitos. Outro texto, 2 Timóteo 2,10. 2 Timóteo 2,10, Paulo diz, recomenda aqui: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Aqui o apóstolo Paulo chama a igreja dos eclectoi, dos eleitos, dos chamados. Então, tanto
no contexto imediato, como no contexto bíblico geral, o eclectoi, os escolhidos, é a igreja. Mas vamos em Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, 14, que diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Vejam que os eclectoi, os eleitos aqui, é a igreja. Então, aqueles que dizem que esses eleitos, né, se refere aos judeus, não tem base nas escrituras, não tem base nenhuma nas escrituras. Então, quando Jesus está falando ali que os eleitos podem ser, até os eleitos podem ser enganados nesse período difícil, Jesus está mostrando que a igreja passará pela grande tribulação. Mas vamos outro texto do apóstolo Paulo, que demonstra que a igreja passará pela grande tribulação. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Vejam, essa carta de Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda Tessalonicenses, Paulo estava falando contra uma controvérsia da segunda vinda de Jesus. Havia um ensino errado sobre a segunda vinda de Jesus, que seria naqueles dias, seria naquele momento, naquele período. Então, Paulo teve que escrever essas duas epístolas, a primeira e a segunda Tessalonicenses, para avisar a igreja que não era naquele momento, que eles teriam que ter muito cuidado. E Paulo, então, falou sobre a manifestação do anticristo que teria que acontecer. E aí, então, Paulo explicou e deixou bem claro. E nesse capítulo 1, Paulo diz que alívio na igreja haverá quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo deixa claro aqui que a igreja, então, terá angústia. Eles precisavam entender isso. Mas o texto mais claro, na minha opinião, que para mim não tem dúvida nenhuma, está em Apocalipse 7, 9. Apocalipse 7, 9, que diz o seguinte: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Vejam bem, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 400 viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Minha gente, aqui está muito claro. Vejam que o ser vivente, né, o ancião, faz questão de perguntar a João de onde esses vêm. Porque é o que parece, ele quer evidenciar exatamente isso. E João diz que ele não sabia. E aí, então, esse ancião avisa, ele então me diz: são esses que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Notem, não pode ser só judeus, porque diz lá todas as tribos, nações, todos os povos, de todas as raças estavam ali reunidas.
E aí ele pergunta, de onde vêm esses? Esses vêm da grande tribulação. Se você olhar o texto que fala da besta, né? A besta, ela diz o texto que ela lutará contra os santos e os vencerá. Apocalipse 13, verso 7. Olha o que diz aqui, falando da besta. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, notem bem. Existem esses dois versículos que são claros. Claros. A besta, né? A besta lutará, pelejará contra os santos e os vencerá. E o texto diz que adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, ou seja, exceto aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, não adorarão a besta. Então demonstra que esses santos estavam na tribulação. Porque somente aqueles que estão escritos no livro da vida não adorarão a besta. No verso anterior diz que ele guerreará contra os santos e os vencerá. Os santos é a igreja. É a igreja. Agora, há um versículo bíblico que usam para exatamente demonstrar que a igreja passará pela grande tribulação. Na verdade, esse versículo é de difícil interpretação porque exige o conhecimento do original grego, né? Que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento originalmente foi escrito em grego. Então, esse texto é exatamente Apocalipse 3:10, que diz assim: Jesus, quando ordenou para que João escrevesse à igreja de Filadélfia, ele diz assim, no verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Na verdade, esse texto é muito difícil se nós observarmos somente pela língua portuguesa. Porque o texto realmente é um texto que Jesus está demonstrando que, como compensação, a igreja será guardada da hora, e essa palavra hora significa do momento, né? do período da tentação, que é a palavra grega perasmos, mas o sentido aqui é provação, da hora da provação que virá no mundo todo. Então é claro que se refere a grande tribulação. Mas vamos analisar esse texto no original. Vejam bem, o que diz aqui no texto grego, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre toda a terra, né? Sobre toda a terra. Agora preste atenção. Kagou se treso ectes horas. Vejam que tem uma preposição ektehoras, que quer dizer tirar. Essa preposição ek é de dentro, tirar, né? Algo de dentro de alguma coisa. Então, quando diz o texto assim, e eu te guardarei da hora da aprovação, o texto não está dizendo que ele vai guardar livrando da hora, não. Ele vai guardar dentro da hora. Na hora, dentro dessa hora, ele vai livrar. Ele vai livrar. Esse é o sentido. E vou demonstrar para vocês com mais dois textos. O primeiro texto que eu vou demonstrar está em João 17:15, na oração sacerdotal de Jesus, que ele diz: não peço que os tire do mundo, ecto cosmo,
alachina teresa tus et poneru. Jesus diz, não peço que os tires do mundo ectu cosmo, né? Porém que os guardes, vejam aqui, ectu poneru, vejam que é a mesma preposição. Jesus diz aqui, não peço que os tires do mundo, eles devem ficar no mundo, mas que os guarde do mal. Jesus não pede para que eles saiam, Jesus não está dizendo que eles vão ser livres do mal, não, mas que eles sejam guardados quando o mal acontecer. Que os guardes do mal. Essa preposição quer dizer isso. Agora, existe uma preposição que se tivesse nesse texto, aí sim, era exatamente de livrar mesmo de toda essa hora. Seria a preposição apó, que está em Mateus 6,13, na oração do Pai Nosso. E Jesus diz assim, e não nos induzas à tentação, porém livra-nos apó tu poneru, apó. Essa preposição apó significa da margem, preposição grega. Então, Jesus está dizendo assim, não nos induzas à tentação, né? O sentido é esse no original, mas livra-nos, aqui, apotu poneru. Aí sim, aqui Jesus está dizendo que ele para que nós orássemos, não para que nós sermos livres lá dentro da tentação. Não. Jesus está dizendo para que nós orássemos para estar livre antes da tentação acontecer. Livre-nos apó tu poneru. Então, vejam a diferença. Então, quando Jesus diz aqui em Apocalipse 3:10, né, livrará da hora da aprovação, Jesus está dizendo que ele vai guardar lá na hora mesmo. E nós vemos isso lá em Apocalipse, quando a mulher é perseguida pelo dragão e ele vai perseguir o filho dessa mulher e ele vai contra os santos. E eles vão ser protegidos. Então, de alguma forma, a igreja vai sofrer. Muitos santos vão morrer, certo? Nesse período de tribulação. Tá bom? Muito bem, gente. Eu quero ficar por aqui. No próximo vídeo, nós falaremos do anticristo. Se você quiser deixar alguma pergunta nos comentários, nós tentaremos responder. Deus abençoe a todos.